A Samsung lança tantos celulares que muitos deles são bastante parecidos. Este é justamente o caso dos Galaxy A51 e A71, que poderíamos dizer que um é praticamente a versão Plus do outro. Claro, o mais caro tem hardware mais avançado, mas será que há muita diferença ou talvez o A51 entregue um melhor custo-benefício? É isso que este comparativo do tudocelular.com vai te ajudar a descobrir. Ao primeiro olhar, parece que os dois aparelhos são idênticos por fora, com a diferença apenas no tamanho. Se você prestar atenção, vai reparar que o furo no A51 é menor e fica um pouco mais distante da borda, enquanto no Galaxy A71 há um furo maior, que fica bem próximo do alto-falante de chamadas. Na traseira há o mesmo bloco retangular para as câmeras, com as lentes organizadas em padrão de L. A Samsung também adotou um efeito meio holográfico em ambos, com a diferença ficando para algumas opções de cores. O Galaxy A51 e também o A71 podem ser encontrados nos tons azul ou preto, enquanto o menor também tem opção em branco e o maior com algo mais puxado para o prata. A qualidade de construção é a mesma em ambos, com o corpo feito de plástico e a proteção Gorilla Glass 3 para a tela. Apesar de maior, o A71 pesa quase o mesmo do irmão menor e muitos nem devem notar alguma diferença. As conexões e tecnologias embarcadas são similares e a escolha será feita apenas se baseando na sua preferência de tamanho do aparelho. Com isso, daremos empate neste início. O A71 tem tela maior com exatamente a mesma resolução do A51, mas isso não compromete a nitidez. A reprodução de cores é similar entre os dois, assim como o nível de brilho no modo manual. Porém, se você colocar o brilho no automático, terá uma melhor visibilidade com o Galaxy A51 em ambiente externo. A Samsung só reserva suporte a HDR10 para os seus modelos mais caros. Então, os intermediários da empresa não permitem extrair toda a qualidade visual que serviços como Netflix ou Amazon Prime têm a oferecer. Outra decepção aqui é a ausência de som estéreo, coisa que rivais como Motorola oferecem. A potência sonora é decente em ambos, sendo um pouco melhor no Galaxy A71. Ele também apresenta um melhor equilíbrio entre os graves, médios e agudos, e tem som menos abafado que o irmão A51. O fone que vem de brinde é um pouco melhor no A71, seja em questão de conforto ou qualidade sonora. Mas se você quiser ouvir músicas com todos os detalhes, é melhor mesmo investir em um fone superior. Aqui então cada um leva um ponto em tela e o A71 ganha mais um ponto pelo melhor som. Os dois chegaram ao mercado com o Android 10 e a segunda geração da interface One UI. Os recursos são exatamente os mesmos, incluindo o Tela Edge, que permite criar atalhos para aplicativos, executar ações, acessar ferramentas, entre outros, ao apenas deslizar da borda da tela. Há suporte a tema escuro, que reduz o cansaço visual ao usar o celular à noite, e também ajuda a economizar bateria graças à tela AMOLED que desliga os pixels na cor preta. E será que veremos o Android 11 futuramente nestes aparelhos? Bem, a Samsung vem garantindo pelo menos uma atualização do robozinho aos seus intermediários. Então, podemos dar como certa essa chegada do Android 11 por aqui. Como os dois entregam a mesma experiência, daremos empate neste quesito. A Samsung decidiu apostar em seu próprio hardware no A51, a plataforma Exynos 9611, enquanto para o A71 ela recorreu à Qualcomm e trouxe o Snapdragon 730. E como você já deve imaginar, o modelo maior tem melhor desempenho devido ao processador mais veloz aliado a 6 GB de RAM. Em nosso teste padronizado de velocidade, tivemos uma grande diferença de 43 segundos. Isso quer dizer que o Galaxy A71 não é apenas mais rápido para carregar aplicativos e jogos, como também apresenta um melhor desempenho em multitarefas, sendo a melhor escolha para quem faz várias coisas ao mesmo tempo no celular. Partindo para benchmarks, a diferença é grande entre os dois, e aqui sentimos a superioridade do hardware da Qualcomm, como no Antutu, que chegou a dar uma diferença de 50% na pontuação. E em jogos, os dois conseguem rodar
qualquer game disponível para Android. Porém, o A71 apresenta uma fluidez mais estável em títulos mais pesados como Call of Duty. Para quem curte apenas joguinhos casuais para passar o tempo, pode escolher qualquer um. Mas o Galaxy A71 leva ponto aqui por ser mais rápido no geral. A Samsung vem sendo mais generosa com bateria nos seus intermediários e temos 4.000 mAh no A51 e 4.500 mAh no A71. Nem sempre bateria maior significa maior autonomia, ainda mais quando há aumento de tela, mas este não é o caso aqui. O Galaxy A71 tem autonomia em média 15% superior ao A51. Os dois conseguem render um dia todo longe de tomadas, mas quanto mais tempo durar, melhor. Outra vantagem para o Galaxy A71 é que ele recarrega mais rápido, e isso graças ao carregador mais potente. Temos então vitória dupla para o A71 por ter autonomia e recarga melhores. 4 câmeras na traseira virou o padrão em celulares intermediários. Temos lente grande angular, lente macro e sensor de profundidade nos dois modelos. Mas isso não significa a mesma experiência fotográfica. O Galaxy A71 traz sensor mais avançado, que registra melhores fotos. Há mais detalhes, especialmente do que está distante, e melhor equilíbrio entre brilho e cores sem recorrer tanto ao HDR ou à inteligência artificial. Fotos noturnas também ficam melhores devido ao modo noturno mais competente. A lente grande angular dos dois é similar, porém as fotos apresentam menos ruídos à noite no Galaxy A71 devido ao melhor pós-processamento do Snapdragon. Já a macro é exatamente igual em ambos, assim como o efeito de desfoque de fundo. Temos então mais um ponto para o Galaxy A71 por ser melhor para fotos no geral. Para selfies esperávamos mais do A71, ele tem exatamente a mesma câmera do A51 e o hardware da Qualcomm não chega a fazer diferença por aqui. Isso não quer dizer que as fotos tiradas por ele sejam ruins, mas é a mesma qualidade que o A51 oferece. O modo retrato funciona decentemente. Às vezes ele pega um pouco do cabelo e das pontas das orelhas, mas a separação com o fundo e o nível de desfoque está dentro do aceitável. E com isso damos empate em selfies. Os dois gravam vídeos na resolução 4K, mas se você quiser reduzir ao máximo os tremidos, terá que se contentar com a resolução Full HD, que é quando a tecnologia Super Steady OIS entra em ação. Por ter chip mais potente e sensor de maior resolução, o Galaxy A71 captura mais detalhes e sofre menos ao filmar à noite. Também é possível gravar com a lente grande angular e, mais uma vez, o A71 leva uma pequena vantagem. O foco é ágil nos dois e a captura de áudio é muito boa. Fechando a parte de câmeras, temos mais um ponto para o Galaxy A71. Como deu para perceber, o A71 venceu com folga o nosso comparativo, mas ele custa, em média, R$ 400 a mais que o seu irmão A51. Vale pagar a diferença? Isso vai depender das suas necessidades, já que o A51 oferece os mesmos recursos e também tem um bom conjunto que vai agradar a maioria. Por ser mais barato, ele leva o nosso último ponto no comparativo. Podemos concluir que o Galaxy A51 é um bom celular, seja em tela, câmeras ou bateria. Porém, se você quer o melhor intermediário atual da coreana Samsung, então é o A71 que deve escolher. Ele tem desempenho superior, sua bateria dura mais e a recarga é mais rápida, além de ter melhores câmeras para fotos e vídeos. Se você acha o valor um pouco salgado demais atualmente, talvez seja melhor esperar um pouco para ver se a diferença entre os dois ficará menor. Mas é bom lembrar que o preço do A51 também está acima do ideal nesse momento. Se o tamanho não importa e você busca o melhor, vale a pena ir no Galaxy A71. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois modelos. Basta clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar se você acha que vale pagar R$ 400 a mais pelo A71 ou é melhor ficar mesmo no A51. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!